dia, irmãos. Agora é bom dia, né? Ontem à noite eu falei bom dia para vocês. Ninguém falou bom dia para mim, por quê? Vocês estão com problema comigo? Não, né? Brincadeirinha. Graças a Deus. Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. A voz agora está chegando no fim, então ela está cada vez mais rouca e mais grave, né? Hebreus capítulo 10. Irmãos, eu acho que ficou claro para os irmãos que a mensagem do livro aos Hebreus é um convite para nós crescermos na vida cristã. Lembrando daquele versículo que nós lemos ontem, obrigado, irmão, quando ele diz: atentando ao tempo decorrido, vocês já tinham tempo para serem mestres. Aqueles irmãos hebreus, quando ele escreveu essa carta, segundo os estudiosos, eles não tinham mais do que 10 anos de vida cristã. 10 anos de vida cristã já é suficiente para ser maduro. Que coisa, né? Que coisa. Quanto tempo você tem de vida cristã? Boa parte de nós aqui já tem aproximadamente 10 anos de vida cristã, não é? Boa parte. Já tem tempo para ser maduro na fé. E quando a gente chega na maturidade, aí a gente começa a crescer dentro da maturidade, até nos tornarmos plenamente maduros. Jesus, com 30 anos de idade, era maduro. 30 anos de idade, ele era maduro. Por isso o céu se abriu e o Pai disse: como tenho prazer nele. Porque ele é maduro. Em 30 anos ele já estava maduro. Tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista natural. Naturalmente, o ser humano fica maduro com 30 anos. É quando o cérebro do ser humano está plenamente formado, com 30 anos. Por isso que se diz que depois dos 30 anos, não tem mais jeito, né, irmão? Só um milagre depois dos 30. O que você tem para mudar, jovem? Muda até os 30. Depois dos 30 não tem mais jeito. Aí é só milagre, irmão. Só o Espírito Santo pode mudar. Graças a Deus que ele faz, né? Então, para nós tem esperança, para o mundo não. Graças a Deus que a minha esposa é psicóloga, porque ela ganha dinheiro com isso, né? Graças a Deus pelos psicólogos, não é? Então, o que você tem vai até os 30, não é? O processo de formação do caráter se completa aos 19 anos. Aos 19 anos, então, pai, mãe, você que é pai, você que é mãe, que ainda tem filho nessa faixa etária de até os 19 anos, ainda há esperança. Não é até com 7 anos, é até com 19 anos. Até com 19 anos ainda tem esperança para o teu filho. Depois dos 19 anos, tudo se torna mais difícil, porque o processo de formação de caráter está formado. E aí depois, então, leva-se um tempinho aí, com mais dificuldade, mas vai podendo ainda se ajustar muita coisa até os 30, como disse. E o Senhor, então, com 33 anos, ele está plenamente maduro. Quando ele sobe o Monte Hermon, o céu se rasga de novo e o Pai diz: eis o meu filho, a quem tenho prazer, a ele ouvi. 33 anos plenamente maduro. A vida de Jesus é um exemplo a nós de que a gente chega à maturidade e continua crescendo, 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 até se tornar plenamente maduro. E isso vai para nós, nosso caso, até o fim da nossa vida. Então, aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 2, que o vinho do fim é melhor. Você crê nisso, irmão?
que o vinho do fim é melhor? O vinho do fim na Bíblia é sempre melhor. Você sabe o que a Bíblia fala sobre a velhice? A velhice me encanta, sabia, irmão? Porque quando eu vejo o que é a velhice na Bíblia, eu fico encantado. Por isso que eu estou deixando a minha barba branca. Eu sou encantado com a velhice. Porque eu vejo o que a Bíblia fala sobre a velhice e me encanta. Não tem nenhum problema em ficar velho. Aliás, eu quero ficar velho. Você fala assim, mas esse cara é louco, né? Porque na nossa sociedade, vantajoso é ser jovem. Não é assim? Tem as vantagens, sim. Corre bastante, né? Tem energia. Não é assim? Você sabe o que a Bíblia fala sobre o velho? A Bíblia diz assim, o velho é excelente. Ah, irmão, só na Bíblia, né? Que o governo brasileiro não sabe o que faz com tanto velho. Especialmente o sistema previdenciário, né? Está todo mundo desesperado com os velhos. Mas a Bíblia diz, o velho é excelente. Claro que tem que amadurecer do ponto de vista da Bíblia. Onde está o velho excelente? Está na Bíblia. Lucas, capítulo 5, versículo 39. Olha lá. O velho é excelente. Mas para chegar a essa postura aí do velho é excelente, tem que amadurecer. Porque velho na Bíblia não é aquele que tem idade só. Velho na Bíblia é aquele que amadureceu. Porque é possível, irmão, chegar na velhice com muita idade, barba branca, cabelo branco, mas sem nenhuma sabedoria do ponto de vista de Deus. A Bíblia diz assim, que os cabelos brancos, lembra? Como é que o Provérbios coloca? As cãs brancas, é assim? O que diz lá esse texto? Eu me esqueci. As cãs brancas, como é que diz Provérbios? Pegadinha bíblica, cadê um menino que sabe tudo de Bíblia? As cãs brancas, como é que diz? Você lembra, Ju? Não lembra? Eu agora não lembro, mas diz assim, as cãs brancas... Não. Mas é um texto que fala dos cabelos brancos. Os cabelos brancos, com sabedoria, é algo precioso. Tem ali alguma coisa que as Escrituras falam. A W. Tozer, ele lendo esse texto, ele escreveu assim, cabelos brancos, sem Cristo formado em nós, é a maior loucura. Então, se você chegar na sua velhice, sem Cristo formado em você, vai ser pesado. Não vai ser excelente. Vai ser bem pesado. Vai ser uma tortura viver com você e vai ser uma tortura você viver com você. Conta que certa vez um paciente procurou Jung e ele deu uma sugestão para esse rapaz aí. O Jung foi um psicólogo. E deu uma sugestão para ele todos os dias fechar a porta do quarto e ficar sozinho. E ele fez isso durante algumas semanas. E aí procurou o psicólogo de novo. E aí o psicólogo falou, e aí, fez? Eu fiz. Como é que foi? Foi maravilhoso. Eu entrava e colocava algumas músicas para eu ouvir. E foi falando o nome de cantores clássicos, músicas clássicas, que ele colocava para ouvir. Aí o Jung falou assim, mas eu falei para você ficar sozinho. Eu falei, rapaz, não existe pior companhia do que eu. Exatamente, não existe pior companhia do que você. Você acha que se você casar vai melhorar? Não, irmão. São dois infernos vivendo dentro de uma casa. Você acha que você é uma boa companhia? Você acha que eu fui duro ontem quando eu disse para você, morra, praga? Você ficou chateado comigo? Me perdoa. Só porque eu falei a verdade? Não pode falar a verdade para você, né? Você é tão melindroso, não é? Você acha, irmão? Você acha? A Bíblia diz que nós precisamos ter o nosso coração aberto na presença de Deus, para Deus nos transformar. O irmão do passado, esqueci o nome dele, eu
tentando lembrar o nome dele, ele disse assim: o coração humano é um inferno em miniatura. Sim, ele está plenamente certo. O coração humano é um inferno em miniatura. Quem diz isso? O Senhor Jesus, quando ele diz assim: do coração procede isso, procede aquilo. Você lembra aquele texto? Leia lá aquele texto, é um inferno aquilo lá. É o seu coração, é o meu coração. Esse coração tem que ser aberto na presença do Senhor Jesus. Trabalhado na presença do Senhor Jesus. Do contrário, se não é aberto na presença do Senhor, aí fica dentro de casa, sim, irmão, dois infernos. Duas pessoas que são, não precisa nem do diabo, irmão. Sim, o diabo dá uma ajuda, mas não precisa nem do diabo. Os dois sozinhos fazem o trabalho bem feito. Como nós precisamos crescer e amadurecer, senão nós sempre seremos os mesmos, como disse, com as mesmas coisas. Deus não nos tirou do Egito para nos deixar no deserto. O deserto tem um propósito. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Pode ler lá se você quiser. Eu te conduzi ao deserto para te humilhar, para te provar, para saberdes o que está no teu coração, porque eu, Senhor, sei. Por que Deus nos conduz aos desertos? Para nos humilhar. Bendita humilhação. Quando você estiver sendo humilhado, bendita humilhação. Para te provar, quando você estiver sendo provado, bendita provação. Para quê? Para que você possa saber qual é o teu coração e possa recorrer ao Senhor e dizer ao Senhor: Senhor, transforma-me, para que eu possa ser mais parecido contigo. Você está aqui só por causa disso, irmão. Você sabe por que Jesus não levou você ainda para o céu? Só por um motivo. Não é para você ganhar alma para Ele. Tira isso da cabeça, irmão. Você não está aqui para ganhar alma para Jesus. Isso é consequência. O fruto, quando o Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os... Qual é a diferença entre videira e ramo? Você sabe? Quem aqui pode dizer para mim qual é a diferença entre videira e ramo? Vai ganhar um bombom. Quem sabe a diferença entre videira e ramo? Ninguém aqui sabe, irmão. Não há diferença, porque a videira é um cipó. E Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: tudo na vida cristã sou eu, mas eu dou uma colherzinha de chá para você. Você vai participar comigo. Ele diz assim: se vós permanecerdes em mim e eu permanecerdes em vós, dareis muito fruto. Aí eu cansei de ouvir o pastor, quando eu era adolescente, ele levava, aquilo me dava uma raiva, ele levava um cabo assim, um pedaço de videira para o púlpito e ele pregava assim, sabe? Com aquela videira, ele mostrava aquela videira assim e botava um peso na gente. É um peso. Irmão querido, precioso, conheço ele até hoje, a gente se conhece até hoje. Irmão muito querido, mas ele levava aquele ramo de videira assim para o púlpito, ele ficava mostrando, e levava uma videira com uns cachos de uva, sabe? Já com o cacho, aquele cacho bonito, ele falava assim: aqui, irmão, nós somos essa videira junto ao Senhor, olha que cacho de uva lindo. Bem aquela conversa de pastor, né? Que preciosíssimo esse cacho de uva. Quantas vidas você vai levar a Cristo esse ano? Eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, eu ficava pesado. Terminar o ano, quantas vidas você levou para Jesus? Você tem que ser um cacho de uva cheio. E aí, irmão, se você levar o outro, seu companheiro aí, fala para o seu companheiro. Eu tenho uma raiva disso. Quando o pregador fala para o seu companheiro, eu tenho vontade de levantar e falar assim: ô bicho, prega! Né? Que bom que você veio. Ah, que bom o quê? Teu privilégio está aqui, irmão. Que bom o quê? Ele tem que se enxergar. Aí se olhar no espelho, é um privilégio você ouvir a palavra dele. É um privilégio estarmos aos seus pés. Que é isso? Que loucura que virou a igreja hoje. Virou uma loucura.
Não, para nós é um privilégio, Senhor, estar aqui para ouvir a tua voz. Seja pela boca de quem for, porque o Senhor usa os teus vasos de barro. Irmão, nós precisamos crescer, é só isso. Como Itamar disse, nós precisamos sair daqui e avançar, crescer na nossa vida cristã. Não vamos ficar perfeitos, mas vamos crescer em maturidade. Isso vai fazer bem para nós. E para todos que estão perto de nós, serão abençoados com a nossa vida. Esse é o meu maior desejo. Tenho pedido ao Senhor, quero crescer mais diante de Ti. Por que você está aqui? Aquele cacho de uva, qual é o fruto, irmão? Voltando, né? Qual é o fruto? Qual é o fruto? O fruto ali, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia, não precisa ficar colocando coisa. O fruto ali é o fruto. O fruto do Espírito é. A Bíblia interpreta a Bíblia. Você pode pegar lá, não está nem no singular, irmão. Leia João 15. Vê se você acha os frutos. Desafio você, leia João 15. Procura frutos no singular. Não, irmão, é o fruto. Muito fruto, mais fruto. Está no singular, sabe por quê? Porque é o fruto. Só tem um fruto, não tem dois frutos. É o fruto. Quem é o fruto? Ele é o fruto. Jesus. Por que que Deus não te levou ainda? Porque Ele quer formar o fruto em você. Porque não sei se você sabe, você vai reinar com Ele pelos séculos dos séculos. E você acha que Ele vai dar o trono para uma criança? Você acha que Ele vai dar o trono para um bebezão? Para uma bebezona? Não, irmão, Ele quer dar o seu trono para uma pessoa madura que cresceu com Ele. Em caráter, você foi salvo para que Cristo Jesus seja formado em você. O nosso irmão Ricardo fez uma oração preciosíssima. Quando ele disse, nós somos como João Batista. Não poderia ter feito uma melhor oração. Porque o que João fez? João preparou o caminho do Senhor para que o Senhor pudesse vir. O que a igreja está fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Preparando o caminho do Senhor para que Ele possa voltar. Quer ver? Onde está? Está na Bíblia. Aonde está? 2 Pedro, capítulo 3. Está lá. É só você olhar lá. Está dizendo assim, que nós apressamos a vinda do Senhor. Você sabia que está lá? Porque o tempo da vinda do Senhor não é cronológico, irmão. Não é cronológico. O tempo da vinda do Senhor é espiritual. O Senhor virá quando o caminho estiver preparado. Eles falam assim, mas na Bíblia está escrito que o Evangelho vai chegar ao mundo inteiro. Irmão, o apóstolo Paulo disse que já na época dele o Evangelho já tinha alcançado o mundo inteiro. Não falta mais nada para Jesus voltar. Respeita o teu ponto de vista escatológico. Nem anticristo, porque ao longo dos anos e anos e anos e anos, teve muitas figuras com as características do anticristo. Jesus está realmente à porta. O que ele está esperando? Um caminho preparado para Ele voltar. Quem prepara? Somos nós. Você entendeu, irmão? Como é importante nós crescermos. Como é importante nós amadurecermos. Como é importante jovens amadurecidos. Como é importante irmãos e irmãs amadurecidos. Como é importante velhos amadurecidos. Irmão, é muito importante, porque prepara a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo trabalha tanto com isso. E se não amadurece, o que acontece com essa vida? Cai no exemplo de Hebreus 6. Hebreus 6 está ali para mostrar para você o que acontece quando uma pessoa não responde ao Espírito Santo. Vai chegar nesse ponto. Vai
chegar naquele ponto. Sim, vai chegar. Não tem como escapar. Como escaparemos nós? Não tem como escapar, irmãos. Se nós não obedecemos ao Espírito Santo, se nós não damos ouvidos à voz deste Senhor bendito, maravilhoso, chamado o Espírito Santo que está habitando em nós, vai chegar no ponto de Hebreus 6, que diz lá, foram iluminados. Me desculpe, Augusto Nicodemos, me desculpe em dizer que ser iluminado é chegar perto. Me desculpe, irmão. Foi iluminado. Como pode uma pessoa ser iluminada e não ter nascido de novo? É impossível, irmão. Paulo diz que Lídia foi iluminada para crer. O Senhor abriu os seus olhos e Lídia creu. O que aconteceu com Lídia? Foi iluminada. Provaram o dom celestial. O que é o dom celestial? A Bíblia diz. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem? O que não vem de nós? Fé. Qual é o dom celestial? Fé. A fé é dos? A fé é dos? O ímpio tem fé? Não, o ímpio tem pensamento positivo. Fé não. Depois diz lá, se tornaram participantes do Espírito Santo. Paulo diz, quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Tem o Espírito Santo, é de quem? É do Senhor. Provaram os poderes do mundo vindouro. Como nós provamos? Pela participação do Espírito Santo, que é para nós o quê? As primícias do que um dia virá. Nós já experimentamos os poderes do mundo vindouro pela presença do Espírito Santo em nós. Provaram a boa palavra. Quem prova a boa palavra? O cristão degusta a boa palavra, se alimenta da palavra e diz assim, e caíram. Caíram como quem? Está muito claro, capítulo 3 está dizendo que o povo do deserto, o exemplo para nós, caiu, ele usa 2 vezes o mesmo verbo. A Bíblia interpreta a Bíblia. Regra primeira de interpretação bíblica. Deixa a Bíblia interpretar a Bíblia, esqueça os teólogos. Vamos pela Bíblia, caíram. O povo do deserto caiu. Era povo do Senhor, precioso, precioso povo do Senhor, mas falharam. Ele diz, temamos. Começa com um terrível temamos, capítulo 4, versículo 1, e termina com um terrível falhado. O que ele está dizendo para nós? Se eles falharam, temamos, porque nós também podemos falhar. Nós também podemos cair. Ou seja, nós também podemos nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas enquanto estamos aqui. E viver aqui sem propósito. E viver aqui com outras ambições. Porque o que é caíram? Se afastaram. Qual era o propósito de Deus para a vida daqueles irmãos? Canaã. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Jesus. Caíram. Não vive mais com esse propósito. Eu estou aqui para ser semelhante a ti. Tem sofrimento? O que nós fazemos então no sofrimento? Oramos como? Senhor, me tira do sofrimento? Não. Senhor, acaba com esse sofrimento. Não é assim que nós oramos. Sabe como que nós oramos? Como nosso Senhor Jesus. Pai, que direi desta hora? Salva-me desta hora? Não. Mas para esta hora foi que eu vim. Glorifica o teu nome na vida do teu filho. E abriu-se de novo a voz, os céus, e ouviu uma voz. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Qual é o propósito de Deus em nossas vidas? Está aí.
e Hebreus, glorificar o seu nome em nós. Hebreus diz assim, que Jesus morreu e sofreu tudo o que ele sofreu para conduzir muitos filhos à glória. Está aí Hebreus capítulo 2, versículo 10, é só você conferir. O que é conduzir muitos filhos à glória? Levar muita gente para o céu? Não, irmão. Conduzir muitos filhos à glória é tornar os filhos gloriosos como Jesus é glorioso. Quando a pessoa se afasta disso, ela não vive mais com esta expectativa. A expectativa dela é outra coisa. Não é mais aquela que diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Lembra o que está escrito lá? Ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Nós já somos filhos de Deus, mas não somos ainda o que haveremos de ser. O que haveremos de ser? Anjos? Não, ele diz lá, seremos semelhantes a Ele. E aí ele diz assim, todo aquele que tem essa esperança, lembra o que ele diz lá? O que ele diz? O que ele diz lá? Todo aquele que tem essa esperança faz o quê? A si mesmo se purifique. Ele está dizendo assim, já que um dia você será plenamente como Ele, o que você faz enquanto você está aqui? Você busca ser como Ele aqui, através de toda e qualquer circunstância. É fácil orar. Pai, glorifica o Teu nome na minha vida. O duro é viver isso. O duro é no dia a dia viver de tal maneira que vive para a glória de Deus, para que realmente Cristo Jesus possa ser formado em nós. É fácil, irmão. Fácil dizer. Agora, no dia a dia é a questão. Quando surgem as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, agora é a hora de nós falarmos assim, Senhor, glorifica o Teu nome na minha vida. Quero, através dessas circunstâncias, não quero que o Senhor tire isso. Quero que o Senhor fale comigo. Espírito Santo, o que eu preciso aprender através dessa circunstância? E não essa aberração dos nossos dias, que as pessoas ficam assim, uma orando para a outra, já viu essas coisas? Eu tenho uma pessoa que eu conheço que às vezes nós estamos em alguns momentos e ela vai orar e ela diz assim, Senhor, bendito. Aí vai orar para uma pessoa, né? Senhor, bendito, realiza os sonhos dessa pessoa. Ah, mas não tenha dúvida, eu começo a fazer oração contrária lá. Fala, Senhor, não faz isso, Senhor. Tem misericórdia. Não realiza o sonho dessa pessoa. Que sonho, irmão, nós temos? Qual é o nosso sonho? Casar? Esse é teu sonho? Que sonhozinho pequeno, não é? Qual é o teu sonho? Fazer o pezinho de meia? Ter aquela profissão? Que sonhozinho pequeno, né? Que ambiçãozinha pequena. Qual é o nosso sonho? Ter uma casa própria? Irmão, ter casa própria é luxo. Você não precisa disso. Se Deus quiser te dar uma casa própria, Ele vai te dar. Fica tranquilo. Você não precisa trabalhar por isso. Eu louvo a Deus, eu tenho uma casa própria. Não trabalhei por ela, ganhei. Não entrou um dinheiro de igreja lá. Ele me deu. Está lá. Se Ele quiser tirar, é dele. Ele dá para nós. Ele não tem problema com isso, irmão. Carro novo, para que você precisa disso? Se Ele quiser te dar, Ele te dá, irmão. É esses os nossos sonhos. Aquele mestrado, se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. Agora você sabe, irmão, o que diz o Salmo? O Salmo diz assim, eles quiseram tanto aquilo, e o Senhor o deu, e aquilo consumiu a alma deles. É isso que você quer para a tua vida, irmão. Aquilo que você tanto deseja, o Senhor te dá, para depois consumir a tua alma. Pensa nisso. É melhor não ter. Se o Senhor não tem para você, é melhor não ter. É melhor não ter. Qual deve ser a nossa ambição? Cristo.
Para que nós estamos aqui? Ser parecido com Ele. Esse trabalho que Deus te deu é para você ser parecido com Cristo e manifestar Cristo. Essa esposa que Deus te deu, que Agostinho dizia que era uma lixa, é para transformar você mais parecido com Cristo. Mas sim, Agostinho dizia isso, né? Tudo foi tirado de Ló. Falei para os irmãos aquela vez na nossa reunião lá, né? Tudo foi tirado de Ló, menos a esposa. Por que Deus não tirou de Jó? Obrigado. Por que Deus não tirou a esposa de Jó? Sim, irmão. Esposa é uma bênção para servir de lixo na nossa vida. Graças a Deus por esse escovão precioso. Esmeril. E o homem também, mas o que faz hoje? Ah, não está feliz? Se separa, né? Infeliz. Aí você vai achar uma outra, mais escovão. A gente acha que depois que sai de uma, entra para o outro, acha uma outra melhor, não é? Vai achar uma bem melhor. Tomara que você ache uma bem aperfeiçoada. O maçarico, né? Ah, irmão, você acha que é isso? Eu já tô escovão, né? Oh, amados irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver o que Ele quer fazer em nós, nos transformar. Ele nos salvou para nos transformar, para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância é fruto de trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Você já desfruta de vida abundante? Não é algo automático, vida abundante. Ah, eu já tenho vida abundante. Você tem, mas ela precisa ser formada dentro de você. Para ser formado dentro de você, é um trabalho do Espírito Santo. Não é algo assim automático. Automático é o alívio. Você é salvo, alívio. Agora começa o processo de transformação. Quanto mais transformado, mais vida abundante você desfruta. O que é vida abundante? Vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando não tem essa ambição, vai desenvolver outra ambição. Vai acordar de manhã cedo, já levanta de manhã para quê? Para trabalhar. Sim, nós temos que trabalhar. Claro que temos. Eu trabalho. Você também trabalha. Nós temos que trabalhar, mas o nosso propósito de manhã não é o trabalho. O nosso propósito de manhã não é ganhar dinheiro. Mas se não tem essa santa ambição, essa elevada ambição, então levanta de manhã para trabalhar. Levanta de manhã por causa daquele curso. Eu preciso ter aquele título. Eu preciso ter aquilo, então eu vou viver para aquilo. Eu vou estudar para aquilo. Estuda, né, irmão? Estuda bastante. E a Bíblia? Ah, se os jovens tivessem a mesma ambição que tem por essa profissãozinha. Essa profissão que você tanto precisa tem um propósito específico. Não é te dar dinheiro, é te usar para ser um canal dele. E através dela, transformar você. Mas não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é ganhar dinheiro. E de preferência ter uma conta bem cheia, não é? Uma conta bem cheia para a gente se sentir tranquilo. Você acha que dinheiro vai te dar tranquilidade? Sabe quando? Nunca. Sabe o que dinheiro dá? E dinheiro dá conforto. Dinheiro dá comida, bebida, mas dinheiro não dá tranquilidade. Dinheiro dá uma coisa, irmão, para você. Jesus disse o que dinheiro dá. Dinheiro dá ansiedade, inquietação e preocupação. Por isso ele disse, cuidado. Cuidado para que a avareza não pegue você. Porque a vida de um homem não se consiste por aquilo que ele tem. Aquilo é nada. Para um homem que tem uma santa ambição. Cristo, Cristo, Cristo. Aí pode ser um Colgate. Você conhece a história do Colgate? O Colgate era um homem que amava tanto a Cristo. Hoje acho que já deve ter falecido o Colgate. Sabe qual era a oferta dele? A oferta dele era 90%. Ele vivia com 10%. Uma vez eu contei isso numa reunião, muito tempo atrás, terminei de pregar, aí vem aquele enviado pelo diabo. Tem, irmão? Bastante. E crente, porque ele usa os crentes. Eu falei para vocês, ele quer usar você. Eu amo essa risada. Acho que eu faço gracinha só para ouvir a risada dele. Ei?
Aí veio, como o Moody, né, ele estava conversando, ele estava mais na mesa. O Moody terminou de pregar aquela mensagem maravilhosa. Os irmãos ficaram, que mensagem preciosa. Ele desceu, mas acabou de descer, já veio. Aquela irmãzinha preciosa. Desceu. A irmã veio pegando a mão. Pastor, que palavra maravilhosa. Ele olhou para ela assim, irmã, o diabo acabou de me dizer lá em cima, o mesmo. Quem mandou ela? Coitadinha, vem pensando que ia fazer uma boa obra, né? Pare com isso, irmão. Pare de ficar elogiando o pastor. É tudo mero canal. Nada vem de nós, tudo é do Senhor. Não precisamos disso, não. Nós somos irmãos, estamos juntos na mesma caminhada. Nós estamos aqui para se exortar um ao outro. Viu? Ninguém é superior a ninguém. Nós estamos no mesmo lugar. E somos feitos do mesmo material e de pior qualidade. Barro. Somos tudo igual. O que nós precisamos é dessa exortação mútua. Terminei de falar isso do Colgate. O irmão chegou e falou assim, gostei da ilustração. Eu falei, que bom. Mas também, né, se eu fosse um Colgate e ganhasse como ele, também é fácil dar 90 e viver com 10. Aí eu fiquei quieto para não ser usado pelo diabo. Irmão, cuidado com a avareza. Toma cuidado. E aí o Senhor contou, não é? Aquela parábola, preciosíssima parábola, que o Senhor disse, um homem plantou e colheu muito. Colheu bastante, não é isso? Aquela parábola. E aí ele disse, o que farei? Nenhum problema. Plantar e colher, nenhum problema. Temos que plantar, é trabalho. Temos que colher, perfeitamente lícito. E não há nenhum problema fazer a pergunta, o que farei? O problema é o que vem depois da pergunta. O que farei? Aí diz assim, tá lá, só você ler. Farei. Farei um celeiro maior para guardar e para viver bem. Aí diz assim, agora eu vou viver bem. Come, bebe, alegra-te e descansa. Acertou 2, errou 2, né? Come, bebe e dinheiro dá. Alegria e descanso, nunca. Isso é fruto do Espírito Santo. Alegria e descanso na Bíblia é fruto do Espírito Santo. Só tem um jeito de ser alegre do ponto de vista de Jesus. A gente fala que Jesus era um homem triste, né? Porque não vê ele dando risada. Mas Jesus era o homem mais alegre que teve na face da terra. Você sabia disso? Que alegria é um milagre para nós? O que nós temos? Riso. A gente tem riso. O máximo que a gente consegue produzir é riso. Alegria é outra coisa. Alegria é algo espiritual. Jesus falou assim, eu queria que o meu gozo estivesse em vocês. Se tinha um homem alegre, era Jesus, mas não vivia dando gargalhada. Nossa, tudo bem, não tem nenhum problema, estou dando conta de gargalhada, não, eu também gosto de gargalhada. Mas isso é o máximo que a gente consegue produzir. Alegria é algo espiritual. E descanso, então, nem se fala. Tem que se esforçar para entrar no descanso, como diz o livro de Hebreus. Só a Bíblia, né, irmão? Esforçar para descansar, né? A gente se esforça para trabalhar, não é? Levanta de manhã cedo, vamos se esforçar para trabalhar. A Bíblia diz assim, não, você tem que se esforçar para descansar. O teu empenho tem que ser para descansar. O que é o nosso descanso? Jesus Cristo. Se esforça para ter mais de Cristo. E aí o Senhor diz assim, louco! Todo mundo aqui ia dizer, o quê? O que nós iríamos dizer para aquele homem que fez o celeiro? Sábio! Cabrabão, né, Jatuí? Esse cabra é bom, só. Esse sabe o que fazer com o dinheiro. E Jesus disse, louco, você vai morrer hoje, e o que você vai levar? Nada. E aí não tem será, né, Jatuí? Abandona, amigo, abandona essa vida. Oh, gostei, cadê o branco? Abandona, amigo, isso aí. Porque isso aí é loucura. Sabedoria é outra coisa. Sabedoria, diz Paulo, é ser generoso. Exorto aos ricos, nós,
Sejam generosos de boas obras. Sabe, só tem um jeito para o dinheiro não pegar você. Só um. E isso aqui não é conversa de pastor, porque eu não sou pastor dessa igreja. Só tem um jeito do dinheiro não pegar você. Do mesmo jeito que entra, dá! Falei com ênfase, que é para ouvir. Porque isso aqui, não, isso não vem de Deus. Seja generoso, irmão. Só tem um jeito do dinheiro não pegar a gente, é sendo generoso. Mas os cristãos hoje dão dízimo, sabe como? Contando centavos. Ganhou quanto? 2.000 e tanto. Aí conta os centavinhos para dar o dízimo. Avarento! Não, eu não sou avarento, lida bem com o dinheiro. Eu lido bem com o dinheiro. Iludido! Jesus não vai alimentar a tua ilusão. Esqueça, amigo. Por que você não pensou antes de vir? Porque ele disse, quem quer me seguir, pensa antes, bota na ponta do lápis para me seguir. Porque é vida de cruz, de morte, se não estiver desejoso e com o coração disposto a perder tudo, esqueça, volta. Porque vida cristã é chamada para perder tudo. Ele quer arrancar tudo de você para no lugar te dar mais dele, porque tudo que você tem é lixo, trapo de imundícia. Mas falei com ênfase agora. Que é para você ouvir. Tudo ele quer tirar de nós. Para nos dar dele, porque só o que ele tem é precioso. Estamos dispostos? Quer me seguir? E não essa balela. Quer aceitar Jesus? Isso é balela. Levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus. Jesus não é uma mercadoriazinha de segunda categoria, irmão. Jesus é o Criador desse universo que abriu mão de sua glória, que viveu entre nós, sofreu como ninguém sofreu. Ninguém nunca sofreu como aquele homem chamado Jesus de Nazaré. Por 30 anos sofreu um sofrimento que a Bíblia diz, sabe qual? O sofrimento da rejeição. Não há sofrimento pior do que o sofrimento da rejeição. Foi rejeitado durante a sua vida toda. Sabe como que o livro de Isaías descreve esse sofrimento de Jesus? Descreve assim, ele era como uma árvore numa terra seca. Sabe o que é uma árvore numa terra seca? Arranca uma árvore numa terra seca. A hora que você arranca a árvore, as raízes dessa árvore estão todas contorcidas de tanto sofrimento. Esse era Jesus de Nazaré, homem que sabe o que é sofrer. Esse é o nosso Senhor. E começa o seu ministério com muito sofrimento. Porque ele começa o seu ministério sendo levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, Jesus não foi ao deserto para jejuar. Quem diz isso é pastor. Jesus, a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que Jesus foi para o deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Só que o diabo não apareceu. Porque o diabo não é tolo, como disse aos irmãos. O diabo é tudo menos bobo. Porque o diabo sabia que se ele fosse no primeiro dia não ia conseguir nada. Porque não tem como tentar Jesus no espírito, irmão. João capítulo 3 diz que o espírito não lhe foi dado por medida. Nós, igreja, temos o espírito por medida. Você tem uma medida, o outro tem uma medida e o outro tem uma medida e nós todos juntos temos o Espírito Santo no todo. Mas Jesus tinha o Espírito Santo no seu espírito no todo. Não era por medida. Então não tem como pegar o espírito desse homem e a alma. Como pega um Jesus na alma? Também não dá. O que ele ouviu? O que ele ouviu no batismo? Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. A alma de Jesus era plenamente satisfeita. Plenamente de satisfação. Não tinha necessidade de segurança. Não tinha necessidade de proteção. Não tinha necessidade de propósito. Ele estava plenamente satisfeito.
não tem como pegar na alma Jesus. Quando o diabo vai tentá-lo, né? Ele tem que tentar onde? Por isso espera 40 dias. Porque Jesus estava com fome, com muita fome. E ele chega em Jesus e diz: está com fome? O que você acha? Muita fome. Então transforma essas pedras em pães. E prova para ti mesmo que tu és o Filho de Deus. E aí o que ele faz? Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo? O Pai não falou. O Pai não mandou. Interessante que ele diz assim, o diabo diz assim, você pode conferir lá. Ele diz assim: manda que essas pedras se transformem em pão. Ai, irmão, que manda? Jesus poderia dizer para ele assim: que manda, infeliz? Eu não vim para mandar, eu vim para servir. O Pai não disse para transformar nada. Eu não vou transformar nada. Aí chega para Jesus e cita o Salmo 91. Mal sabia ele que o Salmo 91... Aliás, irmão, todos os salmos da Bíblia não se referem a você, se refere a Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem? Você? Você acha que aquela pessoa era você? Desculpa, irmão, mais uma ilusão que vai cair hoje. Não é você, ele é essa pessoa. Quem subirá no monte santo do Senhor? Aquele que é puro de alma, que não entrega sua alma ao pecado. Quem é essa pessoa? Nós, não, Jesus. Cada salmo fala de uma pessoa, Jesus Cristo. Leia o salmo assim agora, você vai ver como é que ele fica mais lindo. Maravilhoso, não é? E Jesus sabia que o Salmo 91 era ele, porque ele se apegou ao Pai com amor. Diz o Salmo, ele se apegou ao Pai com amor. Ele é essa pessoa. E aí, pode vir peste durante o dia. Como é que diz o Salmo 91? É aqueles que gostam de deixar o Salmo 91 aberto, né? Pode vir peste durante o dia, pode vir praga durante a noite, pode ter o leão rugindo, pode ter a serpente, a áspide por perto, pode ter tudo que for, pode ter pedras à beira do caminho. Jesus sabe que o Pai disse, ele me invocará e eu o ouvirei, e no dia da sua angústia eu o livrarei. Ele sabe que ele é essa pessoa, então ele não vai fazer nada para tentar provar nada, porque a sua alma está segura. Ele confia no que o Pai disse. E aí, no final, quando ele mostra todos os reinos, todas as glórias, o nosso Senhor é tão lindo, irmão. O nosso Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele podia ter olhado para Satanás e falar assim, rapaz, você está querendo mostrar para mim glória, reino, para mim? Eu sei, Satanás, o que é glória. Eu sei o que é reino, eu conheço isso, para mim. Ele não fala nada. Satanás está dizendo assim, você não precisa ir na cruz, eu te dou tudo isso aqui, se prostrado me adorares. Nunca nenhum ser humano foi tentado de tal maneira, e a gente acha que nós é que sabemos de tentação, não é? Não, irmão, nós não conhecemos de tentação. Sabe do que nós conhecemos? Pecado. Isso nós conhecemos. Tentação, não. Quem sabe de tentação é Ele. Porque nunca, a gente, irmão, por alguns reaisinhos, a gente já vende a alma para o diabo. Não precisa todos os reinos do mundo, não. Basta só uns 10 mil reaisinhos, né, irmão? Você já está disposto a fazer um negócio, não é não? A abrir mão dos teus valores, não é não? Só para ganhar um negocinho, não é? Já entra nos esquemas e tal, faz esquema daqui, esquema dali, né? Não precisa todos os reinos desse mundo. Ele viu todos os reinos e toda a glória. Sabe o que ele disse para o diabo? Em outras palavras, eu confio na fidelidade do meu Pai. Ainda que eu esteja na cruz, meu Pai nunca falhará comigo, porque não existe nesse universo
fidelidade maior do que o meu pai. O meu pai nunca me deixará, porque é uma questão de honra para o meu pai cuidar de mim. Ah, se você acreditasse nisso. Ah, se eu acreditasse nisso, que é uma questão de honra para o Pai Celestial cuidar de nós, muita coisa nós deixaríamos de fazer. Muitos esquemas nós deixaríamos de fazer. Muita decisão nós deixaríamos de tomar. Não entraríamos em namoro errado, os jovens. Não entraríamos em relacionamentos errados. Não tomaríamos aquelas decisões que nós tomamos, porque nós achamos que se nós não tomarmos aquela decisão, naquele momento, é a única coisa que poderia ser feita. Então, não tinha outra coisa para fazer, irmão. Era a única coisa que tinha para fazer. Quem disse para você que era a única coisa que tinha para fazer? Sabe por que nós temos essa sensação de que a única coisa que nós temos é o presente? Sabe por quê? Porque na nossa alma não foi conquistada por essa verdade. É uma honra para mim, meu filho, cuidar de você. Se você deixar, eu vou cuidar de você. E se eu não te dei aquilo que você tanto deseja, é para não consumir a tua alma. Porque eu cuido de você. Eu te amo e eu tenho um propósito na sua vida, fazer de você mais parecido comigo. Ah, se isso ganhasse nossa alma, Jesus sabia. Começa no deserto, termina onde? Onde ele termina? No jardim. Começa no deserto, termina no jardim. Suando o quê? Eu não sou médico. Podia perguntar ali para os médicos. Mas um ser humano que sua sangue, ele está à beira do quê? De um derrame? De um infarto? Eu não sou médico, eu não sei. Mas ele está à beira de um infarto, de um derrame, não sei. Um homem suar sangue é uma situação de extremo limite, profundo sofrimento. Ele sofreu tudo isso para te conduzir à glória. Você acha que ele vai ficar te dando esse brinquedinho que você quer tanto? Você acha que Jesus vai ficar alimentando as suas ilusões? Ele tem um propósito, irmão. Ele não fez tudo isso por nada. Enquanto a gente não ganha a visão disso, o entendimento disso, a nossa vida sempre vai ser como daquele povo. Salmo 78, versículo 8. Povo de coração inconstante. Homem de ânimo dobre. Pior sofrimento que existe é ser inconstante. E como nós somos, né? Por que nós somos inconstantes? Porque somos infantis. Inconstância é característica da criança. Acorda de um jeito, dorme de outro. Essa é a criança. Criança chega uma hora do dia, ela está bem. Daqui a pouco ela está mal. É a criança. Como nós somos crianças, não é, irmãos? Como nós precisamos crescer para nos tornar pessoas constantes. Quando vier o sofrimento, Senhor, trabalha a minha vida. Venha o que vier. Senhor, trabalha o meu coração. Como precisamos disso, irmão? Todos nós. Essa é a mensagem do livro aos Hebreus. Nos fazer mais parecidos com Ele. Do contrário, irmão, sabe como é que nós vamos viver? Sabe como? Se não ganharmos essa santa ambição, se a tua ambição for outra ambição que não Cristo, sabe como nós vamos viver? Está lá, 1 Coríntios, capítulo 10, como o povo viveu no deserto. Como é que o povo viveu no deserto? Lembra? Paulo diz, estas coisas lhe sobrevieram, vamos encerrar com isso, né? Essas coisas lhe sobrevieram como testemunho para nós, os que esperam a volta do Senhor. Como é que o povo viveu no deserto? Primeiro, diz lá, cobiçando as coisas más. O que são as coisas más? As coisas do Egito. Cobiçando a cebola do Egito, como eu falei, o pepino do Egito, o alho do Egito, a carne do Egito. Vai viver sempre com um desejo lá no Egito. Quer as coisas do Egito. Deseja as coisas do Egito. Você não precisa das coisas do Egito. Se o Senhor quiser te dar as coisas do Egito, Ele pode te dar, mas você não precisa dela. Você só precisa de uma coisa, do Senhor Jesus. Só disso.
Mas nós queremos as coisas do Egito. Nós temos um apetite. O livro de Números diz, temos um grande desejo. Sabe o que é isso? Grande desejo? Concupiscência, carne. A nossa carne dentro de nós palpita pelas coisas do Egito. Palpita. É assim que nós vamos viver, cobiçando as coisas do Egito. Estamos aqui dentro, mas estamos com o nosso coração lá. Estamos aqui dentro, mas estamos com o nosso coração lá. Aí o Itamar falou aqui, belíssima palavra do Itamar aquele dia, naquela manhã, né? Aí o faraó é fácil, ele aumenta o trabalho, nós trabalhamos. Por que nós trabalhamos tanto? Precisamos trabalhar mais do que 8 horas. O dia tem 24 horas, 8 horas para trabalho, 8 horas para dormir, descansar, prazer, lazer, e 8 horas para dormir, 8 horas para lazer. 24 horas, não precisa mais do que 24 horas. Mas a gente se desgasta tanto, né? Não vem às reuniões, como o Itamar falou. Por que os cristãos não vão às reuniões? Egito. Está sobrecarregado, aí fica uma alma pesada, sobrecarregada. Ou quando não tem trabalho demais, ou quando fica em casa está carregado. Vai lá fazer o quê, irmão? O que nós vamos fazer na reunião? Nossa alma tem fastio desse pão. Não foi assim que eles falaram? Não foi assim que eles disseram, irmão? Nossa alma tem fastio desse pão. Que pão? Qual é o pão que eles falaram? O maná. Só tem maná? Não tem outra coisa, não? Só tem Jesus? Não tem outra coisa para pregar para nós, não? Só Jesus? Não dá para dar uma melhoradinha, não? Não tem um outro sermãozinho para pregar, não? Uma outra coisa para dar uma animadinha na gente? É só Jesus? Não tem uma coisinha para nos ajudar a viver melhor, não? Só Jesus? Nossa alma tem fastio, nós estamos cansados desse Jesus. É só Jesus. A vida é só para ser como Jesus. Estamos cansados, estamos aborrecidos, queremos outra coisa. Vou na reunião fazer o quê? Ouvir sobre Jesus de novo, aquele mesmo sermãozinho? Estou cansado disso. Não, minha alma está cansada disso. Sim, irmão, você só busca o Egito. O seu desejo é o Egito, o meu desejo é o Egito. A alma fica saturada, cansada. O nosso desejo é fastio. Esse é o nosso desejo. Fastio, cansado disso. Não aguento mais. Mas quando nossa ambição é Ele, que nós queremos mais dEle. Qual é a próxima reunião? Você sabia que era assim que a igreja primitiva vivia? Eles não sabiam o que fazia para estar junto. O Ricardo falou aqui, né, da importância de estarmos juntos. Era assim que eles viviam. Eles não sabiam o que faziam para estar junto. De casa em casa, nos templos, eles queriam estar junto. A agenda deles girava em torno do momento junto deles. Eles queriam estar junto, um com o outro, compartilhando o que Cristo estava fazendo, o que o Senhor estava falando com eles, compartilhando as lutas, as dificuldades, os pecados, confessando os pecados uns aos outros, orando uns pelos outros. Essa era a vida deles. A agenda daqueles irmãos, em primeiro lugar, era a reunião. É assim a nossa agenda, nós trocamos a reunião. Não tem nessa terra coisa mais importante para nós do que a reunião da igreja. Porque é na reunião da igreja que Jesus se faz presente. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3, nós estamos num número maior. Ele falou assim, basta ter 2 ou 3, eu estarei presente. Irmão, Ele está presente hoje aqui. Hebreus capítulo 2 diz que Ele anda no nosso meio e diz assim, cantar-te-ei, Pai, louvores a Ti no meio da congregação. Quando nós cantamos, quando não cantamos as besteiras que cantamos, porque um monte de música que nós cantamos são um bando de besteiras. Eu não canto. Quando não cantamos um monte de besteiras, Ele está no meio da congregação cantando conosco. Está aqui, é só você ler, Hebreus capítulo 2. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando nós estamos adorando o Pai, Ele está conosco adorando o Pai na presença do Espírito Santo. Mas isso, para que isso, meu irmão? Será que isso não é muito para nós? O que então vai ser muito para nós? Aquilo que nós tanto desejamos e que tanto buscamos e que tanto queremos? Será que a presença do Rei dos Reis, o nosso querido Senhor Jesus, não é o suficiente para nós? O que será suficiente para nós? Sim, irmão,
o Egito, as coisas do Egito que enchem os nossos olhos e que nos encanta. Cristo precisa encher os nossos olhos. Ele precisa ser o desejo da nossa alma. Como de Ricardo orou, abramos o nosso coração para Ele, para poder sentar com Ele à mesa. E como diz aquela canção linda que cantamos aqui, a última canção, contemplar a tua face, ver a tua formosura. É isso o nosso desejo. Apocalipse capítulo 21, 22 diz que por toda a eternidade os seus servos o contemplarão. O que nós vamos fazer aqui nessa terra? Contemplar ao Senhor Jesus Cristo. Esse deveria ser o nosso desejo. Nada deveria tirar nós das reuniões. Quarta-feira é reunião? Quarta-feira é reunião. Me desculpe, fulano, quarta-feira eu tenho reunião. Como é que é? Quarta-feira eu tenho reunião. Ah, mas você trabalha num salão de beleza? Não tem problema, irmão. Quarta-feira é reunião. Está fechado. Quarta-feira esse horário não trabalha, é reunião. Vou perder o emprego. Pode perder, irmão. Jesus te dá outro. Valoriza ele para ver se ele não valoriza você. O seu problema é que você tem muito medo. Você é guiado pelos olhos das pessoas. Você é guiado pelos olhos de pessoas que têm dinheiro. Você acha que pessoas que têm dinheiro é que manda. Sabe quem manda nesse mundo aqui, irmão? Sabe quem manda nesse mundo aqui? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe quem tem toda a riqueza na sua mão? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, meu ouro, minha é a prata. Honra, ele me disse, me honra e eu o honrarei. Isso é depois da salvação. Isso tem sim. É vendas? Não dá. Acabou. Tem horário. Tenho reunião. Vou para a reunião. É mais importante do que isso aqui. Tá pronto aí, mulher? Hoje não vou na reunião. Vai sim. Larga a mão de ser frouxo, homem. Vai sim. Quem manda nessa casa não é você. Quem manda nessa casa não sou eu. Quem manda nessa casa é Jesus Cristo. E ele disse assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Esse costume feio é antigo. Vai sim para a reunião. Não precisa falar desse jeito. Eu só falo aqui com ela, não falo assim. Mas vai. Não estou bravo não, tá? É só retórica. Vai para a reunião sim. Porque quem manda aqui na casa é Jesus. E Jesus disse que é para ir. E nós vamos. Mas estou cansada. Bem feito. Descansa depois. Estou com dor de barriga. Lá tem banheiro. Estou com dor de cabeça. Dorflex, Doril. A dor sumiu, né, Jatuí? Um jabazinho resolve, né, Jatuí? Vai. Vamos para a reunião. E as crianças, não quero ir na reunião. Vai sim, pode levantar. Vamos para a reunião? Não quero. Vai sim, vai para a reunião. Papai está falando, vai para a reunião. Vamos para a reunião. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois que você sair de casa, se você não quiser ir mais para a reunião, isso é problema teu. Enquanto você estiver aqui, você vai seguir o que o papai fala. Essa reunião aqui é para nós, irmão, para a gente conversar, para a gente abrir o coração e soltar o que o Senhor está mandando. Aí entra na internet, o pessoal está vendo, não entende nada do que o cara está falando. Esse bicho é um doido, de onde que é? Vamos processar esse cara. Nos Estados Unidos, o pastor tem que pregar com seguro pregação, sabia disso? O pastor tem que ter seguro de pregação. Vai chegar aqui no Brasil, glória a Deus, vou ser preso, aleluia. Não vou fazer nada, só vou ficar meditando. Meditando e orando na prisão. E pregando o evangelho para os presos. Oh, glória a Deus. Não vem não, Satanás, que aqui não tem para você. As portas do inferno não prevalecem contra nós. Não somos nós que temos medo de você. É você que tem que ter medo de nós. Nós é que te perturbamos. Nós somos o povo do Senhor, vitorioso, que está sentado no trono. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele reina. Essa é a mensagem aos Hebreus. Bendito seja o nome dele. Confiemos nele, irmãos. Ele vai conduzir as nossas vidas. Deixa o Espírito te levar. Aleluia.